Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E no podcast de hoje nós responderemos a seguinte questão: qual a aparência do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual a sua etnia? O que nós podemos saber e falar a partir das Sagradas Escrituras, da santa tradição de nossa Igreja, dos escritos dos Santos Padres, né? O que nós podemos saber a partir disto, né? Qual a aparência e a etnia de Nosso Senhor? E isto tem alguma relevância, alguma importância? Então, antes de elucidarmos essas questões, peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e nos ajude a chegar a mais buscadores da ortodoxia, compartilhando nosso conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Tendo dito isto, gostaria de deixar claro o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não é o nosso Salvador por, por conta da cor, da tonalidade de sua pele ou de sua etnia. Então, não teria nenhum problema se o Senhor fosse afrodescendente, fosse negro, fosse asiático, latino, europeu, euro-americano. Não foi a cor, não foi a tonalidade de sua pele, não foi a sua etnia, né? A sua aparência que teve relevância para que ele fosse, né, o nosso Salvador. Então, ele é o nosso Salvador porque ele é Deus verdadeiro e Deus encarnado, que verdadeiramente encarnou para a nossa salvação. Ele é o Deus homem. E o Senhor encarnou no meio de um povo, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso escolheu um povo entre todos os povos da terra, a partir do seu servo Abraão, o santo patriarca Abraão, como lhe foi prometido pelo Senhor, teria uma descendência e da sua descendência sairia o Deus encarnado, o Cristo. E assim o foi. Então, o Senhor Jesus Cristo nasce a partir de um povo que foi separado e preparado por Deus para a sua vinda, que é a descendência de Abraão, que foi o povo judeu. E o povo judeu, né, em sua etnia, é um povo semita. O povo judeu é semita, né? Não é afrodescendente, negro, né? Tirando aqui, claro, judeus etíopes, por exemplo, que são afrodescendentes, mas a maioria daquele povo ali no Oriente Médio é semita, ou seja, não é latino, não é asiático, não é europeu. Então, Cristo nasceu de uma descendência semita, portanto, ele era semita. E o povo semita não é um povo nem euro-americano, nem afrodescendente. Então, é um povo que possui características, né, próprias, étnicas próprias, né? Então, logo podemos descartar que Nosso Senhor seria afrodescendente ou euro-americano, né? Nosso Senhor tinha uma aparência semita, como a maioria dos judeus as tem até hoje. Uma coisa que está se tornando muito popular em vídeos de aplicativos, filmes e documentários é uma tentativa de imposição de que a aparência de Cristo seria afrodescendente, por exemplo, com uma roupagem de historicidade, onde na verdade o objetivo não é
tratar da real aparência de Cristo, mas apenas, né, de tornar a aparência de Cristo algo ideológico, né? Então, o movimento histórico, né, de esquerda tenta muito colocar Cristo como um homem negro, não porque de fato isso seja histórico, mas pela vontade de desconstruir, né, a, a, a religião ou a fé cristã em si, né, como forma de dizer que, olhe, essa fé, essa religião, né, desses cristãos é racista ou algo do gênero, né? Então, eles tentam desconstruir, né, a, a, a fé cristã fazendo uso, né, da ideologia política, então criando um Cristo que seria negro, afrodescendente e que, ah, de certa forma, o cristianismo, especialmente o cristianismo ortodoxo ou tradicional, esconderia isso, né, ou por questões racistas, né? Então, esta ideia é uma ideia ideológica, é uma tentativa de tornar o Cristo, né, algo ideológico, né, a aparência de Cristo algo ideológico, né, com uma roupagem de historicidade. Da mesma forma que, né, esta mesma gente tenta desconstruir nosso Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, né, e incorporá-lo, né, apenas como um revolucionário, né, alguém que era na verdade um revolucionário de sua época, um filósofo com ideias diferentes, né? Então, da mesma forma que eles tentam, né, fazendo uso de uma roupagem histórico-ideológica, né, tentam não só construir uma imagem de Cristo, né, associado ao que eles acreditam, como a própria pessoa de Cristo desvirtuada, né, do Deus homem encarnado, né, do Deus encarnado, do homem Deus, para o revolucionário, um grande filósofo, algo desta forma. Então, Cristo não era afrodescendente não por uma questão de racismo do cristianismo. Cristo não era afrodescendente porque o povo judeu, em sua etnia, é semita. E os semitas, né, embora hajam variações, não são afrodescendentes, certo? E isto não é, falar sobre isto não é uma questão racista, mas é uma questão de realidade, de falar dos fatos, né? O povo judeu, em sua maioria, é semita e não, nem é afrodescendente, nem é euro-americano, nem é asiático, nem nada disso, né? Então, Cristo, por ser judeu, né, é semita, é um homem semita. Então, ele possui as características físicas de um semita. Então, partindo sobre isso, né, a partir do que acabamos de explanar, vamos para a seguinte questão, né? A Sagrada Escritura fala sobre a aparência de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não diretamente, né? Diretamente, a Sagrada Escritura não fala sobre a aparência de Nosso Senhor, mas o contexto das Sagradas Escrituras fala. Então, Cristo era um judeu semita, né, como eu acabei de falar, mas possuía uma aparência de acordo com os costumes judaicos, que todos os homens, em sua maioria, que seguiam a tradição judaica, né, se aparentavam. Então, a partir da Bíblia, nós podemos constatar isso por dois motivos. Primeiro, porque aqueles que perseguiam a Cristo,
né, como os fariseus, escribas e doutores da lei, nunca atacaram a sua aparência. E a aparência, para os judeus, é algo importante, né, pois ela é algo também canonizada, que está dentro dos cânones, dentro das regras e das leis judaicas, como nós podemos ver, por exemplo, em Levítico, onde os homens são proibidos de eliminar a barba e são proibidos de arredondar os cabelos, né? Então, os judeus não poderiam ter uma aparência como os outros povos tinham, eles tinham que ter uma aparência conforme o Levítico, conforme a lei mosaica. E como Cristo nunca foi atacado por sua aparência, né, aqueles doutores, escribas da lei, fariseus atacavam Cristo por tudo, pela forma como ele comia, pela forma com que ele falava, com quem ele falava, quando curava. Então, por tudo, né, eles importunavam e difamavam nosso Senhor por tudo, mas nunca o difamaram por sua aparência. Logo, nós concluímos que Cristo tinha uma aparência conforme a lei judaica, conforme o Levítico, conforme as leis mosaicas. E nós podemos constatar isso com certeza, né, no episódio da mulher samaritana e do poço, quando nós sabemos que os judeus evitavam passar pela Samaria, não passavam por lá, porque para eles era uma terra maldita, né, porque ali na Samaria, né, os samaritanos eram um povo muito mixigenado, né? Ah, então, haviam ali judeus com costumes pagãos, né? Costumes de outros povos, né? De povos pagãos estavam ali incorporados dentro dos costumes e dos hábitos de vida do povo samaritano. Então, os judeus não passavam por aquela terra porque para eles era uma terra impura. E quando Cristo por ali passava, né, teve fome e mandou seus discípulos irem atrás de comida e ficou ali sentado ao lado do poço de Jacó. Quando uma mulher samaritana veio ao poço para tirar água e o Senhor, com muita sede, disse-lhe: Mulher, dai-me de beber. E o que disse a mulher samaritana? Como é que tu, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, algo de beber, né? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Mas como é que esta mulher sabia, só de olhar para Cristo, que ele era um judeu? Primeiro que os judeus, né, não entravam, muito menos passavam pela Samaria, porque consideravam a terra impura. E aquela mulher, só de olhar para Jesus, né, sem Jesus dizer que era judeu, só de olhar para ele, sabia que ele era um homem judeu. Né? Porque Jesus, assim como a grande maioria dos judeus que seguiam a lei de Moisés, tinha uma aparência de judeu, se vestia como judeu, tinha uma barba ao modo judaico, tinha um cabelo ao modo judaico. Então a aparência de Jesus Cristo não era uma aparência judaica, né, comum aos judeus. E só de olhar para ele, a mulher samaritana sabia que ele era um judeu. Né? Então nós vemos que este contexto bíblico nos revela que a imagem de Cristo, que sua aparência é uma aparência de um judeu, né? Diferente da aparência de outros povos, né? E diferente não só da aparência do povo ali samaritano, mas diferente da aparência de outros povos de sua época, né? Ah, já vi em vídeos em canais como, por exemplo, aqueles fatos desconhecidos, onde os historiadores, né, vão dizer, não, o Cristo não tinha uma aparência diferente dos povos de sua época, né?
talvez nem tivesse barba, tivesse cabelos curtos por conta de piolho. Então, esses historiadores, eles não levam em conta as tradições e costumes do próprio povo judaico, né, na questão da aparência, da lei mosaica, e também, de certa forma, né, acabam sempre olhando para as pessoas de outrora, para as pessoas do passado, como pessoas, né, mal vestidas ou de higiene, né, ruim, irregular ou inexistente, né, coberta por piolhos, etc. Então, deixando esse comentário aqui, né, pelo contexto bíblico, nós sabemos que a aparência de Cristo era uma aparência judaica, como todos os judeus de sua época, que era uma aparência que seguia o costume e a lei mosaica e que era totalmente diferente da aparência e dos costumes culturais dos povos, né, de sua época, de uma forma tal que uma mulher, de olhar para ele, apenas por olhar, já sabia que ele era judeu. Então, sabemos pela própria Sagrada Escritura, pelo contexto desta passagem, que Cristo, né, como todos os judeus, tinha uma aparência segundo, conforme a lei mosaica. Né? E algo, pronto, aqui eu vou contar uma experiência, né, pessoal. Lembro-me quando eu era criança, né, uh, e tinha pegado o ônibus, né, da escola para casa, e num determinado ponto, subiu um homem, né, com um terno bem diferente, usando chapéu, com uma barba bem peculiar e com um cabelo, né, de um formato que eu nunca vi, que parecia uma coisa de filme, né, que eu tinha visto em algum filme bíblico. Né? E eu na minha cabeça, nossa, eu acho que esse homem deve ser judeu, porque ele lembra muito aqueles personagens bíblicos, apesar dele estar de terno. E quando eu olhei para fora, né, pela janela, eu vi na calçada, no caso, o estabelecimento em frente, onde o ponto parou, e tinha lá sinagoga, eu não vou me lembrar o nome, mas era sinagoga de alguma coisa. Né? Tava lá o nome da sinagoga, e aí deu um estalo, né? Uma criança, ele é judeu mesmo. Né? Então, algo interessante. Né? Mais de 2000 anos depois, numa sociedade completamente diferente, uma criança pouco instruída conseguiu reconhecer um judeu pela sua aparência. Né? Então eu, naquela época, uma criança de uns 10, 11 anos, eu imagino, 12 anos, não vou me lembrar, mas eu conheci aquele homem judeu pela sua aparência, né? Eu vi aquele cabelo, aquela barba, aquela forma de, 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 de se aparentar e logo me ocorreu, né, a aparência daqueles homens, daqueles filmes, daqueles desenhos que eu assistia quando era criança. Então, se numa sociedade globalizada como a de hoje, onde a miscigenação, onde existem tantas misturas de tantos costumes, né, é possível identificar povos e etnias diferentes a partir de seus costumes, a partir de suas tradições. Né? Se você vê um islâmico, árabe na rua, você vai saber que ele é um islâmico árabe só por olhar para ele. Se você vê um indiano, você sabe que é um indiano só de olhar para ele. Né? Se você vê um judeu, você sabe que é um judeu só de olhar para ele. Se você vê um monge ortodoxo, você vai saber que é um monge ortodoxo, que não é um monge católico, só de olhar para ele por conta de sua aparência. Então, se no mundo globalizado de hoje, onde as fronteiras cada vez menos existem, nós podemos enxergar, né, diferenças entre costumes e povos em sua aparência, quanto mais há mais de 2000 anos atrás, né, como não era explícito essa diferença.
Então, se era possível a mim, como criança, identificar no meio de um monte de gente dentro de um ônibus, né, que um homem era diferente de todos os homens que eu costumava ver, que era um judeu só de olhar, quanto mais, né, a, na época do Senhor Jesus Cristo, era muito mais perceptível, né, a enxergar e diferenciar, né, os povos, né? Não era todo mundo igual, né? Cada povo tinha seu costume e sua forma de se aparentar, né? E entre esses povos, o povo judeu, um povo semita que tinha, né, seus costumes e que os tem até hoje e tem a sua aparência, né, a partir do Levítico, a partir da lei mosaica. Então, tendo falado sobre essa questão bíblica, agora vamos para a parte da tradição da igreja e do ensino patrístico da igreja, que sim falam sobre a aparência do nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição da igreja é algo que os protestantes, por exemplo, não têm. Então, falar sobre tradição da igreja, para eles é como se fosse uma lenda, né? O protestantismo encara, e não só o protestantismo, né? Os historiadores, especialmente os ideológicos, né, olham para as tradições da igreja como algo meramente lendário, como lendas, como mitos, né, como contos de fadas, né, como histórias da carochinha. É esta a forma que eles olham, né, a tradição da Santa Igreja. Porém, como foi dito na última aula do nosso catecismo aqui com o nosso padre Kirill, a tradição da igreja para nós não é algo desassociado da Sagrada Escritura ou separado dela, né? Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo possui duas naturezas em sua pessoa, Jesus Cristo não é duas pessoas, né? Uma humana e uma divina. Não, Cristo é uma única pessoa, uma única hipóstase, e possui duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é Deus e homem em sua pessoa. Assim também, a doutrina da igreja, o ensino da igreja, que foi revelado e entregue pela igreja pelo próprio Cristo, possui duas naturezas. Uma natureza escrita, né, nas Sagradas Escrituras, e uma natureza oral, passada de geração em geração. Essas duas naturezas, elas não estão separadas e permanecem unidas, sem confusão e sem mistura, assim como são as naturezas de Cristo em sua pessoa, que não se separam, nem se misturam, nem entram em confusão. Da mesma forma, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição, não se separam, não se misturam, não entram em confusão. Permanecem unidas dentro da doutrina da Igreja. E dentro da tradição da Igreja, por exemplo, nós temos um evento que eu já mencionei aqui no canal, no vídeo onde eu falo sobre os santos ícones, sobre por que não é errado venerá-los. Na verdade, devemos venerá-los, o errado é não venerarmos os santos ícones. E dentro daquele vídeo eu falo sobre o rei de Edessa, Abiagar, que, estando doente, né, enviou seus servos pedindo para que Cristo fosse até lá, até Edessa, para curá-lo, né, de sua enfermidade. Cristo não foi até Edessa para curá-lo, mas enviou, né, por um de seus discípulos um pano,
um pano sobre o qual Cristo colocou a sua face, e sua face ficou ali estampada naquele pano. E quando aquele pano chegou até Edessa, até o rei ficou curado. E aquele pano foi guardado em Edessa durante muito tempo, durante muitos séculos. E ali por volta de 544, quando Edessa já era uma cidade cristã, cercada por territórios islâmicos, quando os persas islâmicos invadiram a cidade e a fim de conquistá-la, a defesa do povo cristão de Edessa foi o Santo Mandilium, foi aquele sagrado pano com a face de Cristo que, de forma milagrosa, ao ser levantado pelos clérigos, pelo bispo da igreja, como um farol, expulsou os persas da cidade. Os persas que, em grande maioria, e muito melhores armados, que já dominavam a região, estavam ali prontos a conquistar a cidade e o povo, foram afugentados pela glória e pelo poder daquela face sagrada estampada naquele pano sagrado. Então, isso, né, para os historiadores ideológicos e para protestantes, né, se trata apenas de história da carochinha, né? Mas algo que está registrado em 544 é esta invasão persa e a fuga dos persas causadas por essa imagem de Cristo estampada no Santo Mandilium. Então quer dizer que os persas deixaram de conquistar a cidade que já estava na sua mão e fugiram da face de Cristo, e ali Edessa permaneceu livre por muito tempo. Quer dizer que então aqueles persas, né, devem ter sido enganados ou se equivocaram ou tiveram preguiça de conquistar a cidade e inventaram essa história, né, da carochinha ou algo do tipo. Então vemos que os protestantes, muitas vezes, e esses historiadores ideológicos negam a tradição da igreja, primeiro por não participarem dela, e segundo, né, por uma questão mesma de má fé, de não querer admitir, né, a verdade. Então, nós tivemos este acontecimento, este milagre que ocorreu em Edessa, e as imagens de Cristo nos santos ícones, diferente do que historiadores ideológicos, como eu venho falando, e protestantes que estão descolados da tradição da igreja, muitas vezes o que eles querem dizer é que as imagens de Cristo nos santos ícones é, na verdade, a imagem de deuses pagãos copiadas pelos cristãos, né? Deuses gregos copiadas por cristãos, e que não seria de fato a imagem de Cristo, quando nós sabemos, dentro da tradição da igreja, que é passada de geração em geração e que foi registrada século após século nos escritos de alguns dos santos padres, é que a imagem do Cristo nos santos ícones é a mesma imagem representada no Santo Mandilium, que foi produzida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na ocasião da cura do rei de Edessa, Abiagar.
e que a própria iconografia, né, os próprios santos ícones vêm dos santos apóstolos, onde o primeiro enrolei a língua agora, me desculpem. O primeiro pintor, né, o primeiro escritor dos santos ícones é o santo apóstolo Lucas, né, que não apenas fez o evangelho, não apenas escreveu o evangelho que leva seu nome, o evangelho de Lucas, mas também escreveu o Ato dos Apóstolos, entre outros escritos cristãos, e como historiador, não apenas médico que era, mas como um historiador, né, que registrou o evangelho de Nosso Senhor, o, o santo apóstolo Lucas também era um artista e é o pai da iconografia, e foi aquele que primeiro pintou a Santíssima Virgem com o Senhor Jesus Cristo. E a tradição de representar Cristo nos santos ícones vem ali de São Lucas, e vem também do próprio Cristo que representou, né, que fabricou, né, a partir da sua santa face, num, num, num tecido, o seu rosto para a cura do rei Abiagar. E as imagens, né, de Cristo escrita nos santos ícones ortodoxos é justamente a mesma imagem do Cristo, do Mandílion, que foi representada desde os tempos apostólicos. Então, existe uma continuidade histórica que não pode ser negada pela ciência ou pelos protestantes, porém que é negada, né, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é rejeitada como lenda, como história da carochinha, pois a tradição da igreja para eles é algo inconcebível, pois a existência deles se dá exatamente fora da tradição da Santa Igreja. E como eles estão separados da tradição da igreja, como eles estão separados da igreja, então o ensino correto e reto e verdadeiro da igreja é para eles loucura, lenda, história da carochinha. Porém, a igreja sempre guardou e sempre guardará a sagrada tradição que, unida às sagradas escrituras, nos garantem a verdadeira fé e a verdadeira doutrina. E a partir disto, né, nós podemos saber a aparência de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que, como um homem semita, judeu, de acordo, que tinha uma aparência de acordo com a lei judaica, né, foi representado e é representado na igreja a partir da santa tradição, a partir do Santo Mandílion, a partir da iconografia da igreja. E é desta mesma forma que muitas vezes, ao longo dos séculos, muitas vezes o Senhor foi visto, né, em aparições por muitos santos que o viram. Um desses santos, né, mais recentes, por exemplo, São Paísios do Monte Athos, que certa vez se questionava se realmente a imagem do Criador, a imagem de Cristo, era aquela vista nos santos ícones, e o Senhor apareceu diante dele, e ele pôde ver com seus próprios olhos que o mesmo Cristo que ele via à sua frente era a mesma imagem do Cristo
né, que estava nos santos ícones. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Para aqueles que têm dúvida sobre a aparência de Cristo, é a aparência que nós vemos nos santos ícones, e que sim, a Sagrada Escritura, o contexto das Sagradas Escrituras também nos garantem isso, pois Cristo, como um homem semita, como um homem judeu, possui uma aparência, né, conforme ali a lei judaica, que todos os judeus de sua época seguiam, e como muitos judeus até hoje a seguem, né? Então, é importante sabermos disso e colocarmos tais fatos para combatermos primeiro, essa ideia de desconstruir, né, a imagem e a doutrina da igreja conforme ideologias políticas, né? Eu me lembro que eu já vi muito vídeos, por exemplo, de pessoas, até no meio protestante, né, que pegam ali trechos da Sagrada Escritura, como por exemplo de Apocalipse, e vão dizer ali, olha, pele como bronze, né, cabelo como a lã. Então Cristo era um negro de cabelo black power, né? Então, há pessoas que pegam trechos da Sagrada Escritura, né, e carregam isto com ideologia política de esquerda e tentam ali criar uma imagem de Cristo desvinculada da tradição da igreja, que eles não aceitam a tradição da igreja por pura birra, né? Por pura birra, porque a partir do momento que eles admitirem a tradição da igreja, eles estão admitindo, né, as suas heresias. E desta forma, né, ou você admite que você é um herege por negar a tradição da igreja, ou você fica negando a tradição da igreja para não assumir que é um herege. Claro, alguns negam a tradição porque nasceram numa cultura protestante e não entendem o que nem mesmo que é tradição. Ou seja, não é algo natural para eles, visto a mentalidade ao qual eles cresceram. Porém, outros a negam, né, a tradição da igreja, pura e simplesmente por não querer admitirem a sua própria heresia, né? Sabem que são hereges, mas preferem permanecer onde estão a abraçar a verdadeira fé e a verdadeira igreja. Então, terminando o nosso papo de hoje, nosso podcast e a nossa explanação, gostaria de terminar e concluir dizendo que o nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo é o Senhor Deus e Salvador de todos os povos. Ele não era europeu, ele não era africano, ele não era asiático, ele não era latino, ele não era indígena. Jesus é um homem semita, pois nasceu de um povo semita, porém, independente disto, ele é o Salvador de todos os homens, ele é o Salvador de todo o gênero humano, ele é o Salvador dos negros, dos asiáticos, dos europeus, dos latinos, de todos os povos. Porque o que salva os homens não é a cor de sua pele, dos seus olhos, não é a sua etnia, não é a sua língua. O que salva os homens
é a verdadeira fé, a qual participamos quando participamos do corpo de Cristo. Então, Cristo é o nosso Salvador, o nosso Deus e o Salvador de todos os povos, de todas as pessoas. Então, busquemos o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Salvador, e certamente não percamos tempo com as ideologias que buscam desconstruir a imagem do Salvador, pura e simplesmente para desconstruir a fé e negá-la. Que nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo nos salve e nos guarde pelos séculos dos séculos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.